Olá pessoal, eu aqui mais um vídeo, eu quero compartilhar uma palavra para vocês. Aqui é o psicólogo e pastor Célio Chaves. Bacana? Vamos falar então de uma palavra que muitas vezes fica subjetiva, fica por detrás dos fatos. Eu gosto sempre de falar com as pessoas quando estamos em aconselhamento que temos que separar fatos com sentimentos, fatos com subjetivo. Porque muitas vezes aquele fato veio por finalidade de ser expressado subjetivo. Eu quero falar da vida de Abraão. Abraão teve vários desafios, era um homem de coragem que venceu várias batalhas, mas chegou um momento na vida dele que ele passou por uma prova difícil, uma prova de entregar o seu próprio filho. Puxa vida, olha só, Deus fazer esse pedido para você. Pensa, trazer seu filho para um holocausto como sacrifício vivo por prova de amor, e é o único filho dele. Diz o texto, diz a palavra, no capítulo de Gênesis, falando sobre o único filho, lá em Gênesis capítulo 22, né? Então, pessoal, é uma prova que não cabe no meio do nosso psique, não temos condições de fazer uma análise disso. Como ser humano, ninguém vai pedir um filho para o outro, né? Que seja normal isso, que seja razoável isso. Mas é o fato por detrás do sentimento, é o fato por detrás do subjetivo. Célio, me fala então o que está acontecendo, o que é isso que Deus pediu? Deus, na verdade, queria destravá-lo, queria arrancar todo o restígio do seu passado ligado a uma angústia, chamamos de angústia raiz, uma angústia que veio para a vida dessa pessoa e que veio como restígio, mas passou por uma situação pós-traumática e aí veio com restígio. Que angústia é essa? Que trauma é esse que Abraão passou? Na história, diz, ele ainda é jovem, não fala exatamente no versículo, mas ele ainda é jovem, ele perdeu o seu irmão. Estava lá no tempo, na terra de nascença, né? Estava o Tera, estava o Arã, estava o Naor e estava Abraão. Tera era o pai desses 3 filhos, mas Arã morreu. Morreu antes que o pai falecesse. Quer dizer, aconteceu algo horrível. Imagina você perder um filho. Agora imagine essa família desestruturada nesse momento e ter perdido um irmão. Então Abraão, ele teve uma perda lá atrás. Essa perda trouxe um significado na vida dele. Como toda situação que acontece numa estrutura emocional na nossa vida, que é captado pelos sentidos e entra nesse aparelho psique e vai alojar com uma angústia. No caso, a angústia de Abraão estava ligada à perda. Ele tinha um medo associado à perda, ele tinha medo da morte, ele tinha medo do luto, ele tinha medo do sofrimento, ele tinha medo da ausência, ele tinha medo dessa saudade, que é terrível quem passou por isso. Muito mais ainda terrível quem passou, que não é normal, não faz parte da natureza, perder um filho. E Tera, quando saiu do Ur dos Caldeus, que era a terra do seu nascimento, que era a terra natal, para ir à terra do projeto de Deus, projeto do sonho. Ele parou no meio do caminho, aonde tinha uma cidade com o próprio nome, por coincidência, né? O próprio nome do filho dele, Arã, que faleceu. Ali, Tera, o pai de Abraão, pai de Arã, pai de Naó, travou, paralisou, ficou para trás. Mas Abraão continuou no ministério, continuou na luta, continuou desenvolvendo. Isso somos nós. A gente tem que continuar também, mas tem restígios que fica. Com certeza, na Abraão ficou restígio. Abraão queria que o pai estivesse junto com ele nessa empreitada. Mas Terá ficou no meio do caminho. E por uma situação de um trauma, que foi a perda do seu filho. No caso, a perda também do irmão de Abraão. Então ele teve uma perda, ele teve a ausência de um pai e teve que continuar no caminho, ao ministério, a sofrer, a lutar. Tanto que é que chegou numa situação que, quando chegou no Egito, depois de passar muitas
percursos, chegando no Egito, já casado com Sara. Sara, diz a palavra que é uma mulher formosa e muito bonita, mas ele chegando lá como esposo, e o Egito sabendo que ele é o esposo dela, poderia até matá-lo. E aí Sara ficaria viúva, só. Só que tinha uma angústia no Abraão. Essa angústia chama perda, luto. Ele tinha dificuldade de lidar com essa angústia. E aí ele teve o quê? Que mentir. Então nós usamos esses recursos, utilizamos recursos, talvez mais fácil, talvez mais atalhos, talvez para andar mais rápido, para não atingir aquilo que dói na nossa alma, que tem que ser tratado de fato. E esse tratamento precisava ser liberto na parte de Abraão, que era a parte da perda. Então ele tinha uma angústia dentro do sentimento dele, ligada lá naquele passado, enquanto era jovem, presenciou essa cena da perda do irmão. E aí chegou numa outra situação que ele pensou e associou: puxa vida, eu vou morrer, eu vou deixar a Sara vai sofrer com essa morte. Então eu prefiro mentir e dizer que eu sou irmão dela, porque aí ela não morra, não faleça. E, inclusive, pode acontecer outras consequências, mas sem ele pensar em muitas consequências, mas pensar na sua angústia, pensar por dentro, pensar na sua dificuldade. Ele tomou essa decisão de ir no atalho, de ir na mentira. E é o pai da fé, o patriarca nosso, é o que iniciou todo o processo. Então essa palavra não serve só para aquele que está para receber Cristo, aquele que está para receber um entendimento, mas serve para nossas vidas como líder também, como pastor, que estamos numa empreitada, estamos num caminho, estamos firmes, estamos lá em cima de um púlpito, até ministrando, com adrenalina, com uma coisa, com o Espírito Santo nos usando, mas tem restígio que precisa ser curado e tratado. Senão esses vestígios sempre vão ter voltas e viravoltas na nossa vida. Aonde Deus falou assim: me dê seu filho. Na hora, como foi difícil para Abraão. Na hora, como foi difícil no seu emocional. Mas eis-me aqui. Na manhã seguinte ele fez tudo isso. Ele usou do processo. Ele utilizou. Ele quebrou essa barreira, esse bloqueio de morte. Olha só, Deus pedindo um filho como sacrifício e aliança para restaurar não apenas aquilo que é a revelação da fé em Abraão, mas restaurar aquilo que era uma doença com ele, medo da morte, medo de perder alguém, medo de ser ferido, medo da saudade, medo do luto. Ele foi restaurado e curado por essa aliança. E aí sim, ele foi considerado o pai da fé. Aí sim, foi revelado o seu dom. Aí sim, a gente é pleno. A gente consegue adorar a um Deus Todo-Poderoso, a quem formou a nossa estrutura, uma estrutura para adorar o nome dele. E agora funcional para essa adoração fluir ao Espírito Santo de Deus. Limpou toda a poeira, toda a sujeira, uma angústia do passado que remeteu a esses vestígios e que deu a ele situações de dificuldade, até de mentira, mas curou ele num pedido de Deus, numa aliança de Deus, naquilo que ele realmente tomou uma atitude e falou assim: eu quero ser curado nisso, então eu entrego meu filho. Quando ele disse isso, quando ele tomou atitude, como ele fez o processo, Deus trouxe a provisão, Deus trouxe o mantimento, Deus trouxe o recurso e disse: você é o pai da fé, e disse: você é um vencedor, e disse: você é um vitorioso. Então, irmãos, algumas coisas no nosso passado pode ser restígio para lidar no nosso presente e atrapalhar o nosso futuro, até mesmo nos nossos dons e a aberturas em portas que o Espírito Santo pode nos usar. Então fica atento com essa palavra, pensa, ora, pede a Deus: Deus, o que tenho ainda para melhorar? O que eu tenho, Senhor Deus, de restígio, de emoções, de sentimentos, de angústias do meu passado, que eu trago para a minha vida, que eu estou travado, que eu paro no caminho e eu não consigo andar. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Até logo!